João 12. Glória a Deus. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tivera o que ali se lançava, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Até aqui. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos aqueles que poderão ouvir essa palavra aqui, não sei que dia, né? Poderão ouvir. Mas a palavra de Deus, a gente, muitas vezes eu ouvi as pessoas comparando a palavra de Deus como um pão do deserto, o maná que caía lá no deserto. O pão lá que caía, o maná, irmãos, Deus mandou o povo pegar para o dia só, para não se preocupar com o de amanhã, que amanhã viria o pão. Então, aqueles que guardavam o pão, no outro dia ele estava apodrecido. Estava com... O que dá no pão, geralmente? Mofo. Micro-organismos que estragam, que faz mal para o organismo. Então, às vezes, muitas pessoas falavam, não, a palavra de Deus, ela tem que ser na hora. Só pode ouvir quem está ouvindo ela aqui agora. Porque amanhã já é pão embolorado. Marmita estragada. Já ouvi tanto absurdo, tantos absurdos. Mas não, a palavra de Deus, ela é eterna. Deus não muda a sua palavra. Essa palavra aqui, que vai ser pregada hoje, eu não vou inventar nada. Ela está pronta. Eu vou apenas ser alguém que está sendo usado por Deus para pregar para um povo, mas aquilo que já está escrito, inspirado também pelo Espírito Santo, mas as pessoas que vão ouvir essa palavra poderão ouvir amanhã, daqui 10 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, porque essa palavra aqui, relata o tempo de Jesus. E quantos anos faz que Jesus morreu na cruz? Mais de 2000 anos, né? E ela está aqui viva. Ela não é o pão comparado ao maná que caía no deserto. Nunca devemos comparar a palavra de Deus com o pão que caía lá para o povo. A palavra de Deus, ele mesmo disse, está acima do seu nome. Então a palavra de Deus, ela é viva por toda a eternidade. Então, irmãos e irmãs, essa palavra aqui foi mais uns momentos que Jesus estava sempre com... Jesus não andava sozinho, né? Jesus estava sempre rodeado de pessoas. E é muito bom, ou seja, quem puder, não ficar muito sozinho. Sempre tem que ter algumas pessoas para você conversar, dialogar, falar das coisas de Deus, acrescentar um pouquinho de coisas boas, não para juntar também com pessoas e... Já vi muito ajuntamento de pessoas que as pessoas ficam falando mal da vida dos outros. Isso aí é pecado.
Falou mal da vida de alguém, está pecando. Então Jesus estava sempre com pessoas, seguidores, pessoas que queriam ver coisas boas. Se você tiver boas conversações, boas palavras, você vai ser uma pessoa que vai estar sempre rodeada. Agora, irmãos, a gente percebe muito pessoas de idade que ficam sozinhas. Aí você vai lá, puxa vida, às vezes até a pessoa até fala assim, por que que aquela família abandonou? Puxa, aquela mulher mora sozinha, que não está sempre sozinha, ninguém vê lá a família. Aí você vai lá, 10 minutinhos. Eu chegamos a fazer visita uma vez, na casa de uma irmã, algumas vezes. Irmãos, e nós percebemos que aquela irmã, ela morava numa edícula sozinha no fundo, e a filha dela morava com os netos na casa da frente. Mas essa irmã saudável, né, podia morar lá junto, né, com eles. Mas tudo bem, às vezes quer morar sozinha. Mas aí nós percebemos, um dia a filha dela reclamou do jeito da mãe. Aí nós percebemos nas visitas, quando a gente chegava, ela não deixava a gente falar, ela só ficava reclamando da vida. E criticando ainda a própria família. Como que fica uma pessoa dessa? Sozinha. Não tem nada de bom para passar para os outros. É por isso que Jesus é o nosso exemplo. Jesus dá exemplo para nós em tudo. O exemplo que Jesus dá é para a nossa vida cotidiana, para que nós tenhamos a condição de um dia ser como Ele, e condições de ter um corpo glorificado e ser como Ele. Mas porque Jesus, onde estava? Eu creio, já falei isso para vocês esse dia atrás, eu creio que Jesus era um homem feliz, alegre, sempre sorridente. Não consigo ver dentro da palavra de Deus Jesus carrancudo. Sabe que as pessoas grossas, né? Fala a palavra certa, grossa. O adjetivo correto para essas pessoas, pessoas grossas. Está sempre criticando, está sempre reclamando, ele sempre a opinião dele vale mais que a tua. Você fala um assunto, olha tal coisa assim, não. Ele fala, não, 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 não é assim, não. É assim, assim, assim. Ele também não sabe nada. Você até leu aquele assunto, você sabe do assunto, mas ele não, ele sabe mais. Porque a arrogância está lá dentro. Mas Jesus não. Jesus andava, os 12 apóstolos com ele, os discípulos e as pessoas andando, 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 junto. E ele fazendo milagres, operações. E aqui, né, foi Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia. Betânia é lá onde foi curado Lázaro. Onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Estavam lá na ceia, ceando, se alimentando, conversando as boas coisas, boas conversações. E ali, a todo momento que Jesus está no lugar, irmãos, se não vai ter milagre, tem paz. Se não vai ter um paralítico sendo levantado, vai ter alegria. Se não vai ter a cura de a ressuscitação de um morto, a vida a um morto, vai ter felicidade, alegria, paz. Então, onde Jesus está, o ambiente se transforma. Então, você quer um ambiente na tua casa aí, na tua mesa, com os teus filhos, transformado, que a gente percebe, irmãos. A gente sabe disso, não falou que eu sei de alguém, mas é muito comum as famílias, às vezes, ter muita intriga, às vezes. Nem sentam para comer juntos, porque não tem nem diálogo mais. Porque ou é discussão com o outro, uma reclamação, e acaba um almoça, outro janta, nunca um horário separado. Então, Maria tomando um vaso de unguento de nardo puro, de muito preço. Isso aqui era um perfume caríssimo. Se nós formos ver nos dicionários bíblicos, nos conhecimentos que falam de estudos sobre o preço, isso aqui era caríssimo, só pessoas muito bem de vidas. Então, prova aqui que Marta, Maria e Lázaro eram pessoas com uma situação boa, que tinham uma casa boa, então eles tinham. Pegou um vaso de muito preço, ainda fala a Bíblia aqui, muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Você também faria isso? Você pegaria algo que você tem de muito valor e você também pegasse um perfume desse, irmãos? Se um perfume desse custasse hoje aí, vamos. Existem perfumes caríssimos, né? Existem perfumes que são fabricados por unidade, que custam
10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Existe isso. Parece mentira, mas existe. Mas você pegar um perfume desse e jogar aos pés de Jesus, ele limpar os pés dele, e olha aqui ainda mais, enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Isso aqui é uma demonstração de desapego aos bens materiais. Isso aqui é uma situação onde poucas pessoas têm essa capacidade. Mas sabe quando você consegue fazer isso aqui? Quando no teu coração tem fé. Fé que te faz você ter a certeza de que Jesus é o teu Salvador. E quando você tem essa certeza de que Jesus é o teu Salvador, você faz tudo por ele. Porque você sabe que o que ele te fez é muito maior do que tudo que você possa fazer nesta vida. Tudo que você possa fazer nessa presente vida, o que Cristo te fez é muito maior. Ele entregou a sua vida e perdoou os teus pecados originais, aquele pecado que você já nasceu carregado de Adão, vindo de Adão e Eva. Está no gene humano, está no sangue do ser humano o pecado, irmãos. Falar, a criança nasce, a criancinha é pura. A criança é pura, irmãos, de pecado sexual. Ela não tem malícia. Jamais uma criança vai ter uma intenção sexual com alguém. Não, jamais. A criança nem passa pela cabeça, mas ele tem outros pecados que carregam sobre si. A criança faz birra. A criança, ela toma um brinquedo do outro. Uma criancinha pega um brinquedo bonitinho, ela sente uma inveja, vai lá e arranca. E ainda bate no outro. A criança, ela tem alguns sentimentos que, às vezes, o pai e a mãe segura para não ter que dar uma chineladinha, uma cintadinha, né? Que dava bastante antigamente, e hoje em dia é mais difícil dar. Quer dizer, uma proteção muito grande. Mas a criança carrega isso dentro dele. Então, esse Jesus Cristo que perdoa o teu pecado, você tem que pagar ele todo dia. Então, essa mulher aqui, Maria, pegou aquilo que ela tinha de mais valor na casa dela e lavou os pés de Jesus e ainda enxugou com seus cabelos. É um desapego total aos bens materiais e uma gratidão. Irmã, seja grata ao Senhor por aquilo que tem acontecido na tua vida. Mas você pode indagar, Senhor, mas eu estou precisando de tantas coisas. A minha casa está conturbada, os meus filhos, é tanto problema, irmão. Problemas materiais todo mundo tem, problemas físicos, financeiros, problemas emocionais. Mas esse Senhor aqui, que faz milagre, ele percebe no teu coração a gratidão que você tem. Você tem essa gratidão pela vida, pela salvação da tua alma. Qual que é o grau de gratidão que você tem? Você faria como Maria? Lavaria os pés de Jesus com um perfume, com um unguento caríssimo, enxugaria com os cabelos? Se nós formos olhar aqui, irmãos, o privilégio dessa mulher foi muito grande. Tanto é que isso aqui comoveu Jesus e o Espírito Santo tocou no coração daqueles que relataram para deixar escrita essa obra, para que ela se perdurasse por toda a eternidade. Essa obra perdurará por toda a eternidade. A Bíblia não será apagada. A Bíblia é um relato da vinda de Deus, colocação de Deus de um homem na terra. Deus fez um homem aqui na terra. Esse é um relato de toda a história do homem na terra, até a salvação de Jesus Cristo, até o último dia que todos saírem daqui. Então isso aqui permanecerá. Então o amor dela, a dedicação dela foi tão marcante para Jesus que ele determinou ao Espírito Santo que colocasse no coração daqueles que viriam a escrever as Sagradas Escrituras a não deixar faltar esse tema. Se você tem no teu coração dedicado a Jesus, em orações, em clamores, em amar o próximo, fazer o bem, tudo o que você faz, a um pequenino, a um sofredor, a um humilde, você está fazendo para Jesus. E essa palavra manda o Senhor eu pregar para você. O Senhor não vai esquecer da tua vida. Não esquece um momento. Ficará marcado boas histórias da tua vida. Coisas difíceis que estão para resolver, elas vão acontecer e vão se resolver.
tenha paz no teu coração e ficará marcado na história da tua vida para os teus filhos e netos contarem. Todo aquele que Jesus se encanta, irmãos, Jesus, tem pessoas que Jesus se encanta por ele na terra e fala ao Pai. Ele é advogado nosso, ele leva ao Pai. Advogado não significa a gente falar advogado, a pessoa que é um profissional, né? Não, advogado é aquele que está advogando a causa para você, está diante de alguém e está falando, olha, esse aqui é maravilhoso, esse aqui, ele tem um carinho pelos pobrezinhos, pelos que sofrem. Então ele leva a sua causa diante de Deus e apresenta. E o Senhor fala, marca a história da vida dela com muita paz. Aquela mulher tem sofrido muito, aquele homem tem sofrido muito. Sim, vai lá, manda o Espírito Santo. Olha, irmãos, é um grau de relação entre Pai, Filho e Espírito Santo que, de repente, as coisas começam a acontecer na tua vida. Você nunca Glória a esperava, coisas que você não esperava começam a acontecer. Mas por quê? Ao invés de você ficar desesperado aí, batendo tua cabeça, clamando, chorando para todo mundo, não. Você passou a amar Jesus, entregar-lhe o que você tem de mais precioso. O que que nós temos de mais precioso, irmãos? Não é filho. Às vezes pergunta para uma mãe, fala, o que você tem de mais precioso? Não é filho. O que você mais tem de precioso é tua alma. É tua alma. E você entregou a tua alma como crença ao Senhor Jesus. Você creu a tua alma, falou, Senhor, minha alma te pertence porque eu te amo e que tu salvou ela da morte eterna e me entregou a vida eterna. Então, um dos discípulos, aqui, irmão, se o Senhor, aqui o apóstolo João relata a respeito de Judas, né? Judas, ao invés dele olhar pelo lado espiritual, essa é a diferença das pessoas que às vezes estão no meio do movimento. Tem pessoas que estão no meio do movimento, tem pessoas que estão na igreja, mas ele tem um olhar malicioso, ele tem um olhar, né, de desprezo, um olhar de dúvida de tudo, de críticas pesadas, sem analisar o conteúdo das coisas. E aqui, o Judas, ele já estava olhando. Por que que essa mulher vendeu esse negócio de tão caro, pegou esse perfume tão caro e não vendeu e deu e colocou aqui na minha bolsa? Porque ele carregava o dinheiro que entrava, as doações, porque os apóstolos andavam com Jesus, eles não estavam trabalhando, eles viviam de doações das pessoas. Vinha um, doava, fez um milagre, que é assim, as pessoas vinham, recebiam um milagre maravilhoso de Jesus, e aí a pessoa ia lá e falava, Senhor, eu estou tão feliz com esse milagre, eu quero ajudar vocês a continuar essa linda obra. Vocês estão numa obra tão linda fazendo aí, eu quero ajudar vocês. Olha, eu não quero saber quanto você está dando. Vai lá e entrega para aquele moço lá, que é meu apóstolo, o Judas. E Judas cuidava então do dinheiro para pagar as coisas, o sustento, tudo que precisava gastar. Então aquilo, não sabemos a quantidade que entrava, então foi enchendo o coração dele, né? Então tudo que ele olhava não com olhar espiritual, ele olhava com olhar material. Ele olhava as coisas com dinheiro. Olha, por que não vai pegar aquilo lá? Por que não pegou esse perfume tão caro? Né? Por que não se vendeu um unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Irmãos, era uma fortuna esse dinheiro. Era muito dinheiro. As pessoas, eles tinham, hoje, né? Hoje já é muito, muito menos. Ainda existem pessoas que compram ouro para guardar. Mas tem um período anterior que as pessoas compravam ouro para guardar. Valeu a fortuna lá, o ouro guardado como uma segurança patrimonial, né? Aqui não, aqui, essa época aqui, os perfumes tinham valor, azeite tinha valor. Por que que o perfume tinha valor? Porque as pessoas lá, na verdade, quase não tomavam banho, né? Então os perfumes tinham um valor muito alto, porque o perfume, a pessoa passava um perfuminho e não precisava, porque banho quase nem água tem pela região, e não era esse costume como tem costume hoje. Tem até países, né? Vários países do mundo que toma banho cada 2, 3 dias, as pessoas. O brasileiro, que é um povo que tem o costume de tomar banho todo dia, tem gente que já toma 3, 4 banhos por dia, que é bom, só que o mundo vai acabar a água. Continuar, né? Então, ele falou, por que você vendeu um unguento para 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O apóstolo João não poupou aqui adjetivo duro, porque o João também andou
ao lado de Judas, e todos eles confiaram em Judas. Jesus sabia daquilo, mas os demais não sabiam que o amigo deles, que andou com eles 3 anos, que compartilhavam os momentos bons e os momentos ruins, viria traí-los, entregar justamente o mestre amado, aqueles que eles amavam, estavam junto. Então, João aqui não poupou, irmãos, adjetivos horríveis. Né? Nós não podemos falar, né, acusar alguém, mas o apóstolo João, pelo aquilo que ele viveu, pelo sentimento que ele viveu ali, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse pessoal, mas porque ele era um ladrão. Ele era um ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. João não poupou aqui o que Judas era. E ele fez o trabalho que tinha que ser feito. Mas para os apóstolos, Jesus enxerga de uma forma diferente. Mas os apóstolos se sentiram ofendidos pela atitude. Claro que Jesus também não queria que acontecesse, mas já estava predestinado. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Deixai. Isso aqui está simbolizando a preparação minha já para o dia da minha sepultura. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Ô, Judas, vocês vão ter sempre pobre, pessoas precisando. Mas o que ela fez aqui foi uma expressão de amor, de gratidão, aquilo que eu fiz através do Pai na vida da família dela, porque Jesus tinha acabado de curar uns dias antes Lázaro, irmãos. E aqui não sabe como que logo depois da ressurreição de Lázaro, como que ela agradeceu a Jesus, como não agradeceu. Então, mas aqui era um momento como se ela tivesse assim, Senhor, que alegria o Senhor estar na nossa casa. Vivemos um momento tão maravilhoso, tão especial com Lázaro. O Senhor deu a vida a ele, eu não posso deixar de te agradecer. Aquilo que eu tenho mais caro aqui na minha casa. Eu falei, pegou perfume. Gratidão. O que Deus te fez até hoje. O que Jesus tem feito na tua vida. Tenha gratidão aí no teu coração. Liberte-se um pouquinho. Deixa ele trabalhar na tua vida. Essa gratidão te trará mais benefícios. Quanto mais agradecemos, quanto mais falamos, lembramos das coisas boas, mais benefícios ele nos oferece. Paz, irmãos, paz. Quando a gente fala de paz, alegria, felicidade, existe preço para isso? Existe preço para paz? A medicina busca a paz mental através dos antidepressivos. Nem sempre consegue, porque a pessoa tem que ficar para, volta, para, volta, para, volta. Mas a paz é algo que não tem preço. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem citaram dos mortos. Começou a aparecer gente, né? Talvez o Judas falou, quem sabe mais gente vem aqui para doar, né? Preocupado com dinheiro. E Jesus preocupado em fazer obra. E aqueles que estavam ali aos pés de Jesus, querendo sentir a presença dele ali. Qual é a nossa posição, irmão? Se nós estivéssemos ali junto com Jesus, qual seria a tua posição se você estivesse ali junto com Jesus na casa de Lázaro? Você ia chegar lá para ver ele? Você ia chegar lá para engrandecer ele? Para ouvir ele contar dos milagres? Ou você ia ficar lá observando só coisas materiais? Nós temos pessoas assim que transitam entre nós, até no nosso meio. Pessoas que às vezes estão falando de Jesus, mas o interesse é só material. Mas existem aqueles que até quietos, escondidos, ninguém conhece. Vocês acham que a casa de Lázaro enchia a casa? Tinha aquele que ficava lá no cantinho da janela olhando de longe. Não podia entrar, não tinha condições, estava cheia de gente. Esse escondidinho, talvez ele não apareça para muitos. E a tua situação, talvez você não apareça para ninguém ou ninguém te conhece. Mas o Mestre Jesus, ele sente de longe o teu coração bater. Ele escuta. O silêncio para Jesus fala no ouvido dele. O silêncio que para você
Mas para Jesus é como se fosse uma fala. Aquilo que você faz, o silêncio da tua tristeza, da tua angústia, para Jesus é como se você estivesse gritando: Pai, Jesus, tem misericórdia de mim, não aguento mais. Então, irmãos, ali sempre tinha aquele escondidinho, e Jesus sabia um por um. E quantos daqueles Jesus pregando, vocês creem nisso aqui que eu fiz com Lázaro? Que eu ressuscitei Lázaro após estar morto no quarto dia? Vocês podem sair daqui e vão até as vossas casas. Eu creio que Jesus fazia um milagre atrás do outro. Vão até vossas casas. Teu filho está doente, tua filha está enferma, chega lá. Você vai chegar lá e já vai estar liberto. Porque a Bíblia relata muito pouco, irmãos. Mas Jesus, ele andava fazendo obra, exalava milagre. E é esse Jesus que nós temos que confiar. Aquele que faz milagres. Talvez você achando que está tão distante das coisas, tão distante das pessoas, tão distante do povo, tão distante da igreja, não tem amizades na igreja, vai lá, volta para casa, quietinho, ninguém te conhece, tem ido pouco, quase não tem ido, ou nem tem ido, mas o Senhor Jesus te conhece e Ele busca você onde você está, Ele te encontra, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele está neste momento sondando os teus rins e o teu coração. Está sentindo aí que na tua alma tem aflição, tem angústias e preocupações. Mas receba agora, não um milagre para sair de uma sepultura, não a cura de uma cegueira, mas receba aí no teu coração a visitação do Senhor Jesus. E alegre teu coração e tenha fé e receba aí o dom da crença, dom de crer, dom de fé, para você crer que o Senhor Jesus faz milagres. Irmãos, mas o dom de fé, nós não podemos achar que a gente tem o dom de fé e sair falando, vai acontecer aquilo, vai acontecer outro, e apontando o dedo para as pessoas. Não, eu tenho fé que você vai receber um milagre assim, assim. Não, não é assim, irmãos. O dom da fé não precisa nem falar. A gente crê, com certeza, viva lá dentro. E, de repente, as coisas acontecem sem você imaginar. E ele disse aqui, e muitos dos judeus soube que ele estava lá, foram para ver Lázaro, e ele também, né, que ressuscitaram os mortos. Os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro. Esses principais, os sacerdotes, sempre aqueles que se acham melhores que os outros. Existe gente assim o tempo todo, irmãos, que querem destruir a vida de alguém, querem pautar a vida de alguém, achar se a pessoa vale ou não vale viver, vale ou não vale entrar na igreja, serve ou não serve para entrar na igreja, serve ou não serve para fazer isso, aquilo. Não. Esses os principais sacerdotes achavam que eles podiam tudo. Eles seguiam lá a lei mosaica, o Pentateuco, né, os 5 livros da Bíblia, primeiros livros. Nós conhecemos tudo aquilo. E lá nós não entendemos que não tem nada de Jesus, não tem nada de enviado aqui, não. Não tem nada de mestre, não. Nós estamos aqui seguindo a Deus. Né? Eles seguiam uma religião monoteísta, né? Monoteísta é que só tem um Deus. Deus, só Deus. O resto não presta, só nós prestamos. Então eles queriam matar todo mundo, porque eles queriam calar o evangelho de Jesus que estava nascendo, que era o início do evangelho de Jesus. Porque ele disse, ide por todo mundo pregai o meu evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele fala assim porque poderia alguns crer e não ser batizado, talvez pela condição física, doença, lugar distante, não tem, a salvo. Então, era o início do evangelho, então eles queriam calar esse evangelho. Mas ninguém cala, ninguém segura onde tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava junto com Jesus o tempo todo. Quando você olha lá, quando Jesus saiu do deserto, lá em jejum, estava no deserto por 40 dias, quem estava lá com ele? O Espírito Santo. E fala lá, e ele estava cheio do Espírito Santo. Então esse mesmo Espírito Santo aqui enche teu coração. Ninguém vai atrapalhar a tua vida. Ninguém vai impedir de você continuar a tua trajetória. Não é principal de sacerdote,
não é ninguém, não é vizinho, não é parente, não é ninguém. O teu segmento chama-se Jesus Cristo. E é esse, você tem que fazer a vontade dele. E os principais queriam matar todo mundo. Também tinham deliberação. Olha aqui, irmãos, estavam com autorização para matar Lázaro. Por quê? Lázaro foi um espanto. Foi um espanto, Lázaro. Lázaro saiu da sepultura no quarto dia. Então, para eles era um espanto. O homem ressuscitou. Então, todo mundo queria ouvir. A fama correu. Então, o que a gente faz? Vamos matar ele? Cada um fala assim, ué, Jesus não ressuscitou e já morreu de novo? Então, eles queriam calar a obra de Deus. Queriam calar a boca de um homem que estava profetizando o nome de Jesus. Um homem que estava pregando o evangelho de Jesus. Ninguém cala a tua boca. Fala mais. Prega mais. Anuncia mais. O inimigo não tem poder. Jamais se calar a boca de alguém que fala em nome de Jesus. Irmãos, não dá para ouvir. Se a pessoa fala assim, eu comecei a falar de Jesus, o inimigo veio e me calou. Não. Como assim? Então você está ouvindo mais ao inimigo do que a Jesus? Você está propagando Jesus, o inimigo, o apóstolo João falou, aquele que tem o Espírito Santo, o maligno não tem poder sobre ele. Então fala do Senhor Jesus. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. É óbvio. Chegar lá, ouvir Lázaro contar, ouvir Maria e Marta, né? Provavelmente Maria e Marta. Olha, o que aconteceu, Maria? Marta, conta para nós. Vocês não acreditam. O Lázaro ficou doente e morreu. Nós chamamos Jesus, mas ele demorou demais, ele estava em outra cidade, até chegar aqui em Betânia. Já tinha passado 4 dias, que quando nós avisamos Jesus, o Lázaro estava doente ainda. Mas ele morreu, ficou 4 dias, e de repente ele vai na porta do sepulcro e falou: o Lázaro, Maria, Marta, onde que está? Leva lá no sepulcro. Levamos ele lá na porta, ele falou: ô Lázaro, sai para fora. Gente, tira a pedra aí. Lázaro, sai para fora, sai, 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 sai. Você está liberto. Tira as amarras aí, tira tudo aí. Você está liberto. Então, porque a fama dele se espalhou? Porque 4 dias, irmãos, é 4 dias de velório. Então se esparramou para todo lado que ele estava morto. Porque teve velório. Teve velório e teve sepultamento. Então teve alguns dias ali, as pessoas ficaram velando o corpo dele. Então a fama se esparramou. Oh, Lázaro, porque Lázaro, Marta e Maria não eram pessoas pobrezinhas, eram pessoas com uma situação boa. Então, incrível que pareça, mas as pessoas com uma situação boa esparramam mais, né? 4 dias, velaram o corpo dele. Enterraram. Enterraram não, né? Enterrar hoje. Lá colocava no sepulcro lá, em cima de uma pedra lá, e fechava. Todo enrolado em panos. A fama esparramou, o Lázaro morreu. De repente, a fama chega de novo. Gente, vocês estão sabendo? As pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de contar as coisas e falam assim, gente, vocês estão sabendo? É assim que fala. Vocês viram falar? Vocês viram, gente? O Lázaro está vivo. Aquele homem lá de Nazaré, Jesus, um tal de Jesus, foi lá e tirou ele, mandou sair para fora, ressuscitou ele. Ô, irmão, irmã, vamos falar sim de você. As pessoas vão chegar e falar: gente, vocês sabiam da fulana? A obra que Deus fez na vida dela, exaltou a cabeça dela. Ela está numa alegria, que precisa que a mulher vivia de cabeça baixa, chorando, desanimada da vida. Agora está numa alegria, mudou a vida dela, não sei o que acontece. A outra vai falar assim: eu sei que foi. Ela contou para nós que ela recebeu a visitação do Espírito Santo na vida dela e transformou a vida dela. Receba esta palavra. Saia falando de Jesus, porque onde você passar, o Senhor promete para você, da tua boca vai sair milagres, operações, e quem chegar perto de você vai sair convertida ao Senhor Jesus Cristo, que morreu no duro madeiro da cruz. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Eu estava sem anfitrião e estava sem acesso a falar amém.
Bendito, ó Deus. Meus amados, quem sente de orar, é só levantar a mãozinha. Quem sente de agradecer essa reunião tão maravilhosa. Glória a Deus. Fazer como Maria.